Meu nome é Ítalo Gabriel. Eu sou Lucas Dias. A gente vai apresentar o trabalho de banco de dados aqui agora. Antes disso, eu vou demonstrar o diagrama antes de a gente mostrar o código em SQL. Né? Tá aparecendo na tela aí, né? Tá. Tá. A gente tem o banco, que vai ser o tema dado na gente, né? Que é um banco de dados sobre banco. A gente tem aqui um código int para demonstração do banco, né? Geralmente ele é passado como uma primary key, né? Que todo banco tem um código. Tem o nome do banco, que é um varchar, um endereço, que é um varchar. A gente tem logo um possui, que no caso seria uma foreign key, por exemplo, para demonstrar como agência, né? E a agência tem um int, o endereço que tem um varchar, e agora a gente tem a conta, o empréstimo e o cliente, né? Que estão todos sendo passados aqui agora, né? O cliente, por exemplo, ele tem um int do telefone, o CPF foi passado como um varchar, que vai ser usado uma primary key, e o nome que foi passado como um varchar, o endereço que foi passado como um varchar. A gente tem as conexões, né? Que é o conta cliente e o empréstimo cliente que foi passado, né? Logo em seguida, nós temos a conta aqui e o empréstimo. E temos o registro. A agência vai registrar uma conta que vai ser vinculada a um cliente. E o empréstimo que vai ser vinculado logo diretamente ao cliente, logo passado aqui embaixo, né? E antes disso, antes de passar o nosso banco, vou demonstrar um pouco sobre um código SQL que foi feito aqui. Tá aparecendo aí, né, Lucas? Tá aparecendo. A gente tem aqui um exemplo, né, de um create table cliente. Passado como CPF, nome do cliente, sobrenome, o telefone e o endereço. Todos foram usados aqui. Exemplo, CPF foi passado como primary key. Ao carregar aqui todas as informações dessa tabela, né? Você pode ver que retornou como sucesso. Ao eu atualizar aqui o esquemas, vai estar logo aqui embaixo a minha tabela, né? Cliente. E com minhas colunas que eu passei, que foi o CPF, o nome do cliente, sobrenome, telefone e endereço. Isso foi só um pequeno exemplo, né? Agora a gente vai passar o código que foi utilizado agora no. A primeira parte do desenvolvimento do banco é a criação dele. Aqui mostra como foi feita a criação do banco e a partir dele a gente pode criar um esquema. Aqui eu criei o esquema banco, ele vem com um padrão de esquema público. Eu criei só para ter essa diferenciação. E dentro do esquema você cria as tabelas do banco. O meu, no caso, tinha 5 tabelas. Tabela agência, banco, cliente, conta e empréstimo. A tabela de agência, ela ficou dessa maneira. Aqui nas propriedades da tabela, a gente consegue ver as suas colunas e como elas funcionam. Na tabela de agência, você tem o número da agência, que é do tipo integer. Ela é not null e é uma chave primária. Você não vai ter mais de um número de agência. E endereços de agência do tipo character, com até 100 caracteres você pode inserir dentro e ela não pode ficar vazia dentro da tabela. A gente também tem a tabela de banco. Você vindo aqui nas propriedades, você consegue ver as colunas. Tem nome do banco, endereço do banco e número do banco. Onde o número do banco aqui, ele está sendo como uma chave primária. Aliás, uma chave estrangeira do cliente. Eu já mostro para vocês, para o senhor. O cliente aqui, ele tem os atributos, as colunas, telefone do cliente, CPF, nome do cliente, endereço do cliente e ID cliente. Esse ID cliente é uma chave primária, a gente consegue ver aqui nas constraints, que é uma chave primária e está puxando aqui do banco, a estrangeira, né? A gente, além de cliente, a gente tem a tabela conta, onde tem as colunas números da conta, tipo da conta e o saldo da conta, onde tem essas características, e a tabela empréstimo, onde tem essas colunas, número de empréstimo, valor de empréstimo. Dentro do banco de dados, a gente consegue fazer algumas funções, como inserir, atualizar os dados. Eu vou fazer algumas de exemplo aqui na tabela de conta, de cliente, aliás. Foi a que eu inseri mais dados. Nas outras eu também inseri, mas as de cliente eu inseri mais dados. Se você vier aqui dentro do PG admin, você vir envio ao host, você vai ver todos os dados inseridos dentro da tabela. E aí eu insero esses dados, telefone, CPF, nome, endereço e ID. E aí a gente pode fazer algumas alterações. Por exemplo, você vem aqui em Tools, Query Tools, e você pode utilizar uma função para inserir dados.
eu já deixei pré-salvo aqui para ficar mais fácil. A função para inserir dados em tabela é essa insert_into, aí banco cliente, o banco, o nome do nosso banco, e cliente é o nome da tabela, vai receber, ó, esses aqui são as colunas da tabela, telefone cliente, CPF, o nome do cliente, endereço, e aqui na frente os valores que vai receber. Aqui você pode alterar, colocar um telefone diferente, aqui eu coloquei apenas como exemplo, um CPF diferente também, um nome, Fernando Barreto, por exemplo. E aí você vai rodar, ele vai retornar com sucesso. E aí você pode vir verificar novamente aqui, e ele adicionou Fernando Barreto como um telefone. Essa ID aqui, que eu falei que é uma chave primária, ele responde um valor automático dentro da tabela. E o que acontece? Quando ele responde aqui, ele manda lá para a tabela de banco também. Quando a gente for inserindo, ele vai puxar. Apenas para dar um exemplo de chave primária e chave estrangeira. Outra função que a gente pode ter aqui dentro do banco é a função de deletar dados atualizar dados dentro da tabela. Como é que a gente faz isso? A função é update, banco cliente, tabela cliente aqui, que a gente está mexendo. Ele vai setar o CPF desse valor, onde o CPF tiver esse valor. Como é que a gente vai pegar esse CPF? A gente pode vir aqui, escolher um CPF aqui qualquer, esse aqui do Fernando Dias, por exemplo, que está 556847. A gente vem aqui, um Ctrl C nele, seleciona aqui e ele vai setar, vamos colocar o CPF 123, só para a gente ver essa diferença. A gente vai rodar, ele vai rodar com sucesso. Agora se a gente verificar lá, ao rosto, Fernando aqui, ele atualizou o CPF aqui, que antes estava aquele valor passou a ser 123. Outra função que eu posso demonstrar aqui dentro do nosso banco de dados, além dessa que eu já mostrei, é essa aqui da maneira prática, que é para você verificar o que tem no banco de dados, mas a gente pode fazer daquela maneira que eu tinha mostrado, isso dentro do PGAdmin, né? Aí o que você pode fazer? Você pode fazer uma função para ver um dado específico dentro da tabela. Como é que ela funciona? Você vai selecionar a tabela, os dados, ó, você tem a tabela ID cliente, nome cliente, do banco de dados cliente, aonde o ID de cliente é igual a 2. Quando você for rodar, o que ele vai mostrar aqui? As duas colunas, ID cliente e nome cliente, da tabela cliente, que foi a que a gente selecionou, onde o ID cliente, esse valor aqui, ele foi igual a 2. A gente pode colocar igual a 3, ele vai mudar aqui e ele vai de acordo com esse valor aqui no final. Outra função que a gente pode utilizar dentro aqui do banco de dados é a função innerJoin. Para que ela funciona? É você ver os dados de duas tabelas diferentes juntos, entendeu? De uma maneira só. Como é que funciona? Selecionar o banco cliente, innerJoin no banco banco. Você vai unir essas duas tabelas, que é cliente e banco, onde o banco você vai pegar o dado num banco e cliente de cliente, que são os valores. Isso aqui é a chave estrangeira, isso aqui é a chave primária. Quando a gente rodar, você vai ver que ele pegou aqui o ID cliente e o num banco, que são valores iguais, porque essa é a chave estrangeira dessa aqui, chave primária, você pega os mesmos valores. E aí, onde esses valores são iguais, ele vai pegar os outros valores da tabela, que é telefone cliente, CPF, nome cliente, endereço, nome do banco e endereço do banco, que foi as que eu inseri dentro da tabela. Outra função que você pode ver é verificar o mínimo valor e o máximo valor de algum dado específico na tabela. Por exemplo, o mínimo. Você vai selecionar o mínimo de ID cliente. O que isso significa? Quando você vier aqui, ó, cliente, vir ao rosto, você vai vir aqui, o ID cliente, que o mínimo é 1, o menor valor. Você vai rodar aqui, por exemplo. Você vai ver aqui que o mínimo é 1. Agora, se você colocar aqui max, que é de máximo, no ID cliente, você vai ver que o máximo valor é 6, dentro da tabela aqui.
Essa é a função. Isso aqui é para você fazer uma busca, se for buscar o último, o primeiro parâmetro, qual o valor, o menor valor de empréstimo, ela pode ser usada para essa função. Outra função legal de ser utilizada é o distinct. O que ela vai fazer? Aqui nesse caso eu peguei select distinct do CPF da tabela cliente, ou seja, tabela cliente aqui o CPF. Ela vai pegar os valores que são diferentes. Como no CPF só tem valores diferentes, ela vai mostrar todos os valores que estão lá inseridos. Porém, se a gente tivesse dois valores de CPF igual, que não acontece, ela iria mostrar apenas os que são diferentes. Se tivesse dois iguais, ela ia anular um deles e ia mostrar apenas os valores diferentes. Você tem a função também, você pode utilizar para unir dados dentro das tabelas. Quais são essas funções? Você tem a função union. O que ela está fazendo aqui? Eu estou selecionando a tabela cliente. Primeiro, esses dados aqui, de telefone, cliente e CPF, eles têm que ser de valor igual, não de valor igual, mas do tipo igual os valores que eu estou selecionando aqui embaixo, que é valor empréstimo. Eu joguei os dois valores empréstimo que são integer. O que ela vai fazer? Ela vai unir essas duas tabelas, esses dois valores, por exemplo. Você vai... Opa. Você vai rodar aqui e olha só o que ele fez. Ele pegou todos os valores aqui, claro, não vai fazer todo sentido porque ela está funcionando de valor diferente. Você tem aqui valor, empréstimo e CPF, mas é para mostrar que funciona dessa maneira. Se você tivesse, por exemplo, um produto, se você quisesse unir de tabela diferente, você utilizaria desse jeito, com a função union. Você também tem uma função de intervalo, assim que eu gosto de chamar ela, que é a função between, onde como é que ela funciona? Você vai selecionar o banco cliente, por exemplo, onde o ID do cliente está no intervalo de 1 a 3. O que vai acontecer? Ele vai selecionar todos os dados da tabela cliente, onde o ID do cliente, esse valor aqui, tiver entre 1 e 3. Se você colocar entre 1 e 2, ele vai mostrar apenas as duas primeiras. Se você colocar entre 1 e 4, ele vai mostrar até a 4. Se você colocar entre 3 e 4, apenas a 3 e 4. Essa é a função. E para finalizar o trabalho, a última função que eu escolhi para demonstrar aqui é a função like. Como é que ela funciona? Utilizei também novamente a tabela cliente. E aí ela vai usar um filtro nesse caso aqui, de primeira letra. Todos os nomes que começarem, nesse caso nome cliente, todos os nomes de cliente da tabela cliente que começarem com a letra L, essa porcentagem ela indica que apenas começando com a letra L ele vai indicar as próximas, não depende das outras letras. Você vai rodar e você vai ver que onde o nome é aqui Lucas Dias Barreto, a letra L, ele vai mostrar o valor. Se você colocar aqui I, que foi outro valor que eu selecionei, ele não vai mostrar nenhum, caso não tem um I maiúsculo. Ele vai mostrar Ítalo de Souza, que foi onde eu selecionei aqui. E é isso, esse é o trabalho de banco. Essas são algumas funções que você pode usar em SQL para estar acrescentando seu banco, para fazer alterações e atualizar os dados dentro da sua tabela.